recordo, né? Porque quando o Orlando chegou lá em casa e disse que ia fundar um time, eu disse a ele, pode contar comigo. Hoje me bateu uma grande nostalgia. Resolvi recordar aqueles tempos a qual eu trabalhava com Orlando lá no Esporte Clube Taquari. Ah, que saudade! Saudade daquela garotada que lutava com todo prazer, chegava no campo com o maior sorriso. Quantas recordações nós temos de pessoas que já se passaram e que já não estão aqui conosco. Aqui nós temos uma foto que eu faço quase questão que ela saia, porque é uma das fotos que eu guardo com muita alegria. Foi quase os pioneiros do Itaquari. Aqui quando se encontrava o senhor Orlando Nogueira, Juarez, que foi um grande amigo nosso, Elcinho, Pedrinho, Judismar, Edmilson, Gilson, que foi um dos grandes goleiros do Itaquari, e o nosso saudoso Pedrolina, que partiu agora recentemente e que nos traz uma grande tristeza. E os outros jogadores que, no momento, eu não estou muito lembrando do nome deles, mas fiz questão que essa foto fosse tirada e guardada com muito carinho até hoje. Nós estávamos lá na nossa casa e olhando para esse local, a qual não tinha nada, né? Só tinha mesmo um terreno baldio e olhando as crianças brincarem no meio da terra. Ele olhou para mim e disse o seguinte: eu vou fazer um time de futebol, você me ajuda? Aí eu disse a ele, bom, aquilo que tiver ao meu alcance, eu estarei disposto a te ajudar. Foi então que a ideia surgiu de formar o Esporte Clube Taquari. E ele começou a convocar os jovens que aqui estavam para que pudesse ajudá-lo. E ele chamando um, chamando o outro, e falou o seguinte, olha, domingo nós vamos para lá, para aquele terreno, e vamos começar a fazer a limpeza. Então começou-se a reunir aqueles jovens, né? E com pá, com carrinho de mão, e começaram a limpar essa área todinha.
aonde é o vestiário, passava uma linha férrea, que ele era, vamos dizer assim, ficava paralelo ao armazém, que era um armazém ali. Aquilo ali, vagões entravam ali para eles botarem café, isso aí em 1949, 1948. Depois abandonaram aquilo ali, então aí papai entrou lá, juntamente com alguns amigos, e fizeram um pequeno campo, limparam a área, fizeram um pequeno campo. E isso foi em 1955, 56, mais ou menos. O time, se eu não me engano, foi feito em 1958, que ele foi realmente batizado, vamos dizer assim. E aí começou a animação, né? Dentro do bairro, e foram se juntando, e daí a pouquinho começou a se formar um time. A minha tá já. Uma história aqui. O time do Avesso está formado por Beto, Suzano, César, Satu, Ticara. Não tinha nada, nada, né? Não tinha camisa, não tinha chuteira, não tinha meiões, não tinha nada. E ele disse, por onde a gente começa? Eu falei, olha, eu acho que nós temos que mexer no bolso. Foi aonde um amigo dele, que tinha um time de futebol, disse a ele o seguinte, eu empresto as camisas, né? Mas não tinha meião. Eu digo, não, mas você vai emprestar camisa e meião. Não, eu empresto meião também. E aí ele virou para mim e disse assim, e calção que não tem? Você pode costurar uns calção para o time? Eu falei, costuro, já que eu sabia costurar, né? Aí ele virou para mim e falou o seguinte, olha, vai, compra o pano e nós vamos fazer os meiões. Foi aí então que eu fui lá, comprei o pano, costurei os meiões, os calções, comecei a fazer os escudos, pregar os números nas camisas. Até então não tinha lavadeira, né? Não tinha lavadeira e nem tinha dinheiro para pagar. E ele chegou para mim e disse o seguinte, o que nós vamos fazer? O Itaquari vai jogar e não tem quem lave as roupas dele. Aí eu virei para ele e disse assim, não, por causa disso não seja. Pode trazer as roupas que eu vou lavar as roupas do Itaquari. Eu não tinha máquina de lavar roupa 60 anos atrás, né? Eu lavava roupa na mão mesmo, né? E as roupas eram estendidas lá em casa, era um festival de camisas, né? Parecia até que era um carnaval. Eu lavei 25 anos a roupa do Esporte Clube Itaquari. Não existiria papai sem mamãe. O time, com certeza, não iria à frente se mamãe não estivesse do lado, não é nem atrás, do lado.
Itaquari não tinha condições financeiras de tocar, né, o time à frente sem condições monetárias, né? E não tinha lugar de se reunirem, né? Porque não tinha sede, não tinha nada. Foi então que eu propus a ele que as reuniões foram feitas lá em casa. Inclusive, todo mundo fazia questão de ir na reunião. A reunião ficava lotada, porque a gente tinha bolo, tinha café, tinha suco e tinha biscoito. Mamãe fazia isso tudo. Então, a importância dela no Esporte Clube Itaquari é muito. Foi crucial. Né? Foi crucial. E ela é uma guerreira, ela é uma guerreira. Você imagina uma pessoa que não tinha posses financeiras, era apenas um sapateiro, mas tinha uma visão. Ele praticamente não ganhava muito, o sapateiro não ganha muito dinheiro, mas ele transformou o pouquinho que ele ganhava, aquilo que sobrava, ele transformou em uma praça esportiva. Me dava orgulho de ser filho dele. A gente, quando é criança, sempre olha o pai, independente de se ele é rico ou pobre, etc. Pra gente, ele é um cara que tem força, é um super-herói. E papai foi um super-herói para nós. Nosso pai tinha um ideal de trabalhar para a comunidade. Ele tinha aquele fervor, aquela vontade de criar alguma coisa para um futuro. Mesmo nós não sabendo que isso ia se tornar um grande futuro, que hoje nós temos um campo de futebol, né? Temos um campo gramado, né? Mas no ideal dele era formar pessoas, era formar times para poder ser de bem e formar grupos que se estivessem envolvidos a criar um movimento comunitário. Então, a comunidade que ele queria formar, que hoje nós vemos aquele campo no Itaquari, era um sonho dele que foi realizado, de deixar isso para a comunidade de Itaquari e toda a região. Esperamos que possamos, daqui para frente, continuar. Esperamos que essas meninas que nos prestigiaram continuem nos prestigiando. Esses nossos rapazes, nossos companheiros e nossos atletas continuam nos prestigiando sempre batalhando. Então, muito obrigado para todos vocês e até no próximo ano, se Deus permitir. Orlando ficou nativo aproximadamente 40 anos, consertando as chuteiras, porque é ele que consertava as chuteiras, né? Muitas vezes a gente via até no açougue pedir sebo para fritar, tirar aquele sebo para passar nas chuteiras, para que a chuteira estivesse sempre impecável no dia dos jogos. Ele nunca foi presidente do Itaquari. Ele sempre foi, como a gente diz, um mandatário. Ele é que dirigia tudo, ele é que acertava tudo, ele que via quando estava errado e que estava certo, ele que procurava consertar. Ele foi uma das pessoas mais dignas e honestas que eu já vi na minha vida. Ele nunca tirou do Esporte Clube Itaquari 1 centavo. Ele preferia tirar do bolso dele do que tirar do Esporte Clube Itaquari. Foi quando ele chegou para mim e disse o seguinte: nós estamos precisando do dinheiro
que precisamos comprar uns meiões. Aqui em casa tem um rádio e eu vou fazer a rifa de um rádio para tirar o dinheiro para comprar os meiões. Eu falei, mas é o único rádio que a gente tem. Como é que a gente vai fazer a rifa desse rádio? Ele disse assim, mas para o bem da humanidade, eu vou fazer essa rifa. E fez a rifa e entregou a cada jogador 5 bilhetes para cada um vender para comprar os meiões. Foi aí, então, que foi comprado os meiões novos para que pudesse fazer um jogo que eles iam fazer em Fundão. Eu dizia assim, mas você deixa, às vezes, de comprar alguma coisa para dentro de casa, para botar no Itaquari, convoca alguém para fazer isso. Ele disse, não. Quem inventou o Itaquari fui eu. E a responsabilidade é minha. Eu tenho que levar isso até o fim. Um dia Orlando chegou para mim e falou assim, como é que nós vamos fazer para manter o Itaquari? Eu virei para ele e disse, olha, nós temos que fazer uma sociedade, né? Vamos arrumar pessoas que façam uma mensalidade mensal para que a gente possa ter dinheiro para manter o Itaquari. Foi aí que começou, né, a gente procurando sócios e as pessoas, muitas pessoas, se prontificaram em ajudar, porque via que o trabalho era um trabalho honesto, um trabalho digno e que trazia benefício para o bairro. Então, as reuniões começaram a ser feitas lá em casa e os jogadores iam para lá e não tinha uma diretoria. Aí precisava pensar sobre a diretoria do Esporte Clube Itaquari. Foi então que houve a primeira eleição, né? Nós tínhamos muitos colaboradores, já tinha pessoas que estavam ao nosso lado, nos dando muito apoio, dando apoio a Orlando, né? Como com o Padre Aníbal, José Viana, né? São Paulino, mas não tinha então um presidente. Foi então que São Antônio Rodrigues se candidatou para ser presidente do Esporte Clube Itaquari. E São Antônio Rodrigues foi uma personagem marcante dentro do time, né? Ele foi presidente muitos anos e depois veio seu Quintino Pedroni também, que foi presidente muitos anos, e sucessivamente o Itaquari foi crescendo, né? E a nossa área social teve que aparecer. Então, dentro da área social, foi aonde eu entrei. O Esporte Itaquari foi muito organizado em todos os seus momentos. Eu lendo aqui agora, encontrei uma ata do dia 3 de outubro de 1961, um pedido meu durante uma reunião para que pudéssemos fundar o nosso clube feminino para arrumar rainha e princesas para que pudéssemos angariar donativos para o Esporte Clube Itaquari. E aí começou a organização das mulheres dentro do clube. Só tinha homens. Então, houve a necessidade de trazer mulheres para o campo para que a gente pudesse fazer algo diferente. Foi quando nós convocamos as meninas, as crachetes, né, como diz o outro, né, para que a gente pudesse gritar, né, vai à frente, joga, faz gol.
Aí no dia 7 de setembro, que é justamente o dia da festividade que a gente fazia aqui, nós trazíamos os alunos para fazer a parada aqui, para que as crianças fizessem algo diferente, e até teatro mesmo, né? Cantava o hino nacional e cantava também o hino do Itaquari. Na época que nós pensávamos em trazer um pouco de cultura para o Esporte Clube Itaquari, como seria isto? Então nós organizamos, assim, uma festa e escolhemos candidatas para ser rainha e princesa do Esporte Clube Itaquari. As meninas chegaram para mim e disseram assim: mas nós chegamos aqui, só gritamos, Itaquari, Itaquari, Itaquari. E a gente não tem nada assim que possa trazer uma coisa mais ativa, né? Aí eu pensei aquele dia, né? Aí fui para casa e resolvi fazer um hino, né? Então esse hino eu tirei uma porção de cópia e entregava a elas, né? Falou, ó, quando a gente for para o campo, que o Itaquari for jogar, vocês cantam junto comigo. Eu não sou cantora, não tenho voz para ser cantora, mas eu incentivava quem tinha voz para cantar, né? Então foi aí que surgiu esse hino do Itaquari. Itaquari, eu quero ver você jogar. Põe a bola no gramado e põe agora a garotada pra lutar. De Deus um dia você foi a criação, por isso todos nós lutamos com união. Itaquari, você é a sensação de um povo nobre que tem coração. Você tá doido? Rodrigo! Você tá acelerado. Papai, ele sempre gostou muito de futebol, né? Papai lá, ele era o artilheiro quando ele nasceu lá onde a gente nasceu, em São Roque, tudo. Só que ele teve um acidente de uma bala perdida na perna e que parou de jogar bola. E parece que casou. Quando ele chegou aqui, no Espírito Santo, quando chegou aqui em Itaquari, logo depois que a gente começou a conhecer o time, né? Ele se apaixonou. E daí para frente ficou 18 anos na presidência, junto com o senhor Orlando. E nunca se afastou, né? Nunca se afastou. Eu, em particular, assim, a gente pensa, poxa, via papai, senhor Orlando, Haroldinho e senhor Antônio Rodrigues. Essas 4 pessoas que eram muito íntegras, eles faziam com que a juventude, os adolescentes daquela época, tinham uma preocupação muito boa em estar lá jogando bola. Era uma alegria, era a nossa diversão. Eles jogavam muito bem. Então, o Judimar era craque. O Helder também, um goleirão. O Fazinho, que não pôde estar aqui, até hoje é um ótimo goleiro, até hoje disputa campeonatos, tudo graças ao Itaquari, notadamente ao seu Orlando Nogueira. O seu Orlando me ensinou, depois eu vim a ser técnico, né, de vários clubes, vários times, ganhei muitos títulos, mas o seu Orlando me ensinou uma coisa dentro do vestiário que eu nunca esquecerei. Ele dizia o seguinte: cavalo bom é aquele que cerca o boi na hora. O melhor jogador é aquele que está dentro do vestiário. O que está lá não serve. Bom é esse que está aqui. E eu professei isso e ganhei muitos títulos. Antes do nosso pai ir para o Itaquari, o senhor Orlando já nos acolheu. Ele era um referencial masculino para nós.
O nosso pai viajava muito, ele saía na segunda e voltava no sábado. Trabalhava fora, né? E aí, quem era o nosso referencial? O senhor Orlando. Então a gente ia lá para a sapataria, sentava, ficava ouvindo o senhor Orlando contar trabalhando. Histórias para nós, ensinamentos que vocês tiveram o privilégio de ter também. Mas eu tive, e hoje eu fiquei sabendo que eles também faziam a mesma coisa. Né? Sempre. E o senhor Orlando consertava as nossas chuteiras, encebava, botava... Fazia nossas chuteiras, né? Prestava a bola para a gente jogar. Então, nossa formação foi uma formação privilegiada. Orlando chegou aqui no campo e tinha um monte de criança com a bola, jogando para lá e para cá, lá naquele canto lá. E Orlando, observando aquilo tudo, disse o seguinte: temos que aproveitar esses meninos. Aí foi aonde ele chamou o Caio e falou: Caio, nós vamos formar um time de criança, vamos fazer uma escolinha preparando essas crianças para ser os futuros jogadores do Itacoari. E Caio foi uma pessoa que ele se dedicou de alma a essas crianças. Caio era uma paixão pelo Esporte Clube Itacoari. Ele vivia para esse time. Ele tinha, assim, era um amor incondicional. Ele sempre me contava que com 14, 15 anos, ele jogava na Desportiva e finais de semana ele vinha para jogar com Orlando Nogueira, a qual era uma pessoa que ele amava, que ele adorava. Aí um dia nós chegamos na casa de Orlando e Caio, ele pegou a minha mão e a mão de Caio e disse: eu confio em vocês e é vocês que vão voltar com a escolinha. E foi assim que a gente deu início na escolinha. Começamos com a escolinha com a ajuda da comunidade, dos comerciantes, dos moradores, porque a gente não tinha fins lucrativos, era apenas para tirar as crianças da rua. E aí a gente foi evoluindo, foi crescendo. E em 2, 3 meses a gente já estava com 100, 200 alunos. E a gente fazia uma ponte com os colégios, né, e com as igrejas, porque todas as crianças, para participar da escolinha, teria que ter notas boas no colégio, frequência ativa e participar da igreja, de uma catequese, não importava a religião. Quem tivesse com notas baixas, o castigo na escolinha era não jogar. Era o sonho do Caio, era a vida do Caio isso. Com a ajuda, é lógico, da comunidade, que sempre a gente pedia socorro a todos e todos sempre colaboravam com a gente. E final de ano, né, a gente sempre promovia uma festa de Natal com brindes, com Papai Noel, né? A gente fazia, assim, uma festa que as crianças ficavam deslumbradas. E cada vez mais aparecia mais crianças na escolinha, pela paixão de Caio e pela paixão das crianças pelo que Caio fazia. Para todos verem que não tinha nada, nada, nada. Era terra, brita. A confraternização de final de jogo das crianças, quando nós fomos campeões. As princesas e rainha que a gente promovia todo ano, as meninas que participavam, né? Aqui, a comemoração, a primeira comemoração nossa de 7 de setembro, tá? Com as crianças desfilando, cantando o hino nacional, o hino do Itacoari. A gente tinha várias categorias, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E todos eles nós fomos campeões. Então, minha história no Itacoari começou bem cedo, né? Acompanhando meu pai, que já jogava no veterano. E fui crescendo aqui no campo do Itacoari, acompanhando. E logo adolescente, eu entrei na escolinha, né? E aí eu fiquei até meus quase 30 anos jogando no Itacoari. Aqui conquistei campeonatos. O esporte, o
o futebol, e não seria diferente no Itaquari, fez eu enxergar a vida de uma outra forma, querer estudar, querer fazer amizades. Então foi um aprendizado, um legado que a gente leva para a vida, até porque a gente era rodeado de pessoas do bem, pessoas importantes dentro da comunidade, que tinha princípios, né, de se você não estivesse bem na escola, você não jogava. E a gente queria jogar a todo momento, porque eram muitas crianças que queriam fazer parte do Itaquari. Então isso tudo puxava, uma coisa puxava a outra. Então eu tinha que estar bem na escola, e o Caio conhecia a família, ligava, tá aprontando aí, como é que ele tá? Então, assim, fez a gente ver de uma outra forma, sair um pouco do esporte, também viver a vida no social, fazendo bem. Então, assim, foi de extrema importância Itaquari. Eu fiquei aí mais de quase 20 anos como atleta do Itaquari. Virou uma parceria aqui o Esporte Clube Itaquari junto com a Boa Vista, né? Isso é corriqueiro nas escolas de samba, time de futebol está próximo da agremiação. E aqui foi além, porque essa parceria, que já tem desde 2005, se eu não me engano, que foi a construção aqui do ginásio, dentro da área do Itaquari. Mas se não fosse esse espaço, de repente a Boa Vista não seria o que é hoje no Carnaval. Esse aqui era um terreno baldio, existia esses depósitos aí e a Vale do Rio Doce aqui atrás. Porém, a Belga Mineira dizia que esse terreno pertencia a elas. Foi então que nós tivemos que entrar na justiça para que pudéssemos adquirir este terreno. O Orlando tomava conta do campo, então o campo entrou em litígio, porque estava sendo disputado pela Belga Mineira, pela Vale do Rio Doce, pelo Itaquari Esporte Clube. Então, quando o Orlando me procurou, levou um bilhetinho, Amélia, nós vamos contar com a sua pessoa, que como advogada, né? Entrei com ação de uso campeão, fui na Belga Mineira, em Belo Horizonte, cumpri uma precatória, o juiz cumpriu no mesmo dia. Quando a Belga ia passar a escritura para o Itaquari Esporte Clube, chegou a contestação. A Vale do Rio Doce falou assim, eu só compro da Belga se vocês combinarem com o Itaquari, porque o Itaquari está de posse do campo. Então, a Belga Mineira falou que ia fazer uma reunião no Osser da Praia da Costa com o presidente e a comunidade de Itaquari. Eu reuni... Não vai ninguém, vai você que é nosso representante. Você é advogado, o que você fizer está bem feito, mas você não vai fazer acordo nenhum. Vai trazer a proposta para nós. Eu trouxe, quando reuniu todo mundo, falou, nós não queremos dinheiro, nós queremos o campo. Se não tiver o campo, os jogadores deitam ali no campo, eles passam por cima da gente. Mas o Itaquari nós não vamos perder. Eu falei, então, eu estou com vocês. No dia da audiência foram várias testemunhas importantes dali. Eu falei para o presidente da Vale do Rio Doce que quem desfrutava do campo eram os próprios funcionários da Vale do Rio Doce. Por ser um lugar cheio de morro, a única área de lazer plana era Itaquari Esporte Clube. E não podia abrir mão daquilo. E não houve acordo, continuou o processo, depois entrou o doutor Manuel. Na época do seu Orlando, eu era jornalista. Eu tinha muita intimidade porque eu ia nos campos de futebol, e principalmente no Esporte Clube Itaquari. Quando eu entrei, a Belga Mineira tinha entrado com uma ação de reintegração de posse contra Itaquari. E tinha escritura registrada no Registro Geral de Imóveis e tudo, dos 13 mil metros quadrados. Essa era a realidade, eles queriam tomar mesmo. Nós contestamos a ação de reintegração de posse, nós levamos a testemunha, e a minha principal testemunha foi o Aníbal. O Aníbal era uma pessoa ele era ex-funcionário da Vale do Rio Doce, e ele que colocou as primeiras traves no Esporte Clube Itaquari. Ele sabia de tudo. O depoimento dele foi importantíssimo. Aí o que aconteceu? Nós ouvimos, todo mundo, aí foi para o juiz dar a sentença. Aí o juiz era o doutor Thales Barbosa, um juiz muito bom, que jogou no Esporte Clube Brasil,
que era lá de Cariacica Sede, e jogou no campo do Itaquari. Ele era uma pessoa que conhecia. E a sentença dele foi assim, ó: aposte de boa fé para o Esporte Clube Itaquari e domínio da Bel Mineiro, que tinha escritura. Não, não, ninguém vai aceitar, não. O Zé Alino bateu o pé, nós não aceitamos nem 2 milhões pelas benfeitorias. Já tinha tudo, já tinha o barzinho. Aí o que aconteceu? Não, nós vamos recorrer. Aí eu vou entrar com recurso. Aí eu vou precisar de ajuda, de prefeito, de governador, de tudo. Aí nós fomos atrás. Quer dizer, nós ganhamos a causa, ganhamos. E, lógico, que a Bel Mineiro ia recorrer para o Supremo, né? Só que a Bel Mineiro entrou com embargo, mas o vice-presidente do tribunal na época, ele achou que o embargo estava errado. O que aconteceu? Perdeu a causa. Ele não pôde entrar com recurso para o Supremo, porque o embargo tinha erros. Aí o vice-presidente pode decidir nisso, e decidiu. Aí pronto. 13 mil metros quadrados é do Esporte Clube Itaquari até hoje. Ele tinha um grande sonho de formar isso aqui como está atualmente, né? Ele tinha vontade de fazer aqui um estádio, né? E hoje a gente agradece muito àqueles que trabalharam e que chegou a este ponto que está esse campo e o Itaquari ainda de pé a partir de seus 60 e tantos anos, né? E é um agradecimento muito grande que a gente faz por todos aqueles que trabalharam, por todos aqueles que chegaram até aqui hoje. Fala de Itaquari é sempre bem-vindo, é sempre uma alegria. Eu conheci o Itaquari há 30 anos atrás, como atleta, chegando aqui de Minas Gerais, vindo morar aqui, e a grata satisfação de ter no bairro um clube, em que era aquilo que a gente mais gostava de fazer, o futebol, o esporte, no lazer, e através dos amigos de Alto Boa Vista, Mano, Juca, Emerson Chumbrega, enquanto criança na época, e me trouxeram para cá. Começamos como atleta e nos apaixonamos. E como clube, ele se tornou uma família muito grande. O projeto de como foi gerado isso aqui, né, nos faz entusiasta de estar lutando até hoje. Mas por prazer, por ver que a nossa comunidade, a região 5, usa desse espaço, respeita os limites de cada um e nos ajuda a crescer, a permanecer isso aqui. Hoje nós temos uma escolinha que funciona de terça a quinta, são mais de 150 crianças de 5 a 17 anos que usam a nossa área ali atrás, o Campo Society, também a quadra de esporte. Nós temos o amador, que joga às 9 horas da manhã. Nós temos os veteranos, mais de 40 anos, outro veterano, mais de 60, ou seja, nós englobamos todas as categorias, da criança ao jovem, ao idoso, para que a gente possa ter toda uma geração usufruindo desse espaço esportivo da melhor forma possível. O Itaquari participou de várias competições, nível estadual e municipal. Nós fomos campeões Interliga, campeão cariaciquense por 2 vezes, títulos esses dando mérito aos antigos presidentes, né? Renato França, o Miguel Pedroni. Na nossa gestão, nós criamos aqui as Copas Itaquari, de mais de 40, mais de 50. Itaquari foi campeão mais de 40 2 vezes, bicampeão, campeão mais de 50, 2 vezes invicto. Fizemos torneio dos adolescentes mais novos, amador. Itaquari foi campeão, bicampeão amador aqui no nosso campo. Copa Campo Grande, Copa Itacibá. Todas essas competições, o Itaquari se logrou campeão, fruto desses troféus que vocês já ouviram por aqui. E, lógico, não só na minha gestão, mas também ao longo desses anos aí, é um clube vencedor. É o único clube dos antigos aqui de Itaquari, da região da Grande Vitória, que conseguiu ganhar todos os troféus, os títulos que foram disputados no âmbito esportivo na nossa região. O Esporte Clube Itaquari, ele teve muitas vitórias, mas ele teve também parte muito trágica, que foi a perca de 3 jogadores que nós tínhamos aqui, jogadores excelentes, que foi Mário Ferrari, Muquira e Valtinho.
Eles foram fazer uma viagem, não pelo Itaquari, numa festividade em Moraes. Na volta, a van que eles estavam bateu num caminhão e foram perdidos esses três atletas, né? E outros que estavam também foram bastante machucados, mas graças a Deus se salvaram. E também nós tivemos uma parte muito trágica aqui, que aqui neste armazém eles colocavam muito grão, né? E não tinha ainda lugar nenhum para sentar, e tinha umas toras ali aonde eles sentavam. E nenhum deste dia a parede cedeu e os grãos saíram, e aonde veio a óbito um dos jogadores daqui de Itaquari. Então foi muito trágico, e foi justamente nessa época que Orlando teve o AVC. Por quê? Porque ele teve com tanta aflição, com tanta agonia, para salvar aqueles que estavam debaixo do milho, né? E ele, na ânsia de poder salvar, gritava todo mundo, com enxada, com tudo, para tirar aqueles que ainda podiam tirar, mas aquele que estava por baixo não foi possível salvar. Isso para ele foi uma grande tragédia, e que ele praticamente perdeu a vida, né? Eu digo que ele adoeceu, ficou muitos anos doente, né? Por essa tragédia que aconteceu aqui. Aí ele teve o AVC, infelizmente teve na cadeira de roda 10 anos, mas ele todo dia queria saber notícia do que se passava aqui no campo, quem estava aqui no campo, como estavam os jogadores, né? E ele pedia a Caio que Caio fosse lá dar notícia a ele. E Caio praticamente ia lá quase todos os dias falar com ele, não, está tudo bem. Até então, eles ainda não tinham pintado aquela área ali como Praça de Esporte Orlando Nogueira, né? Foi aí então que o Adson, né? Falou, papai, eu vou levar o senhor lá para o senhor ver a homenagem que fizeram do senhor. Pegou ele de carro e foi lá na frente e trouxe ele de carro, parou ali e ele viu. Ele chorou muito, foi muito emocionante, sabe? Mas, como diz o ditado, o sonho permanece, quem morre é o sonhador. O sonhador morreu, mas a realidade ficou. Vó, quem foi meu avô? Seu avô foi o homem mais honesto, mais digno que eu já conheci na minha vida. Excelente pai, excelente esposo, que só faltava adivinhar os meus pensamentos, tinha um amor imensurável pelos filhos e, para mim, foi uma grande perca, e para os filhos também. Mas trago ele aqui dentro, partiu há 30 anos, mas foi como se fosse ontem. E ele vai ficar eternamente no meu coração. Obrigada, tá? Eu que agradeço por essa dedicação sua. Ai, ai. Você lembra muito pouco do seu avô, mas ele foi um grande homem.